Bom dia, amados, graça e paz, tudo bem com você? Espero que sim. Amados, seja muito bem-vindo à nossa Escola Dominical Bíblica online, hoje especial, né? E nós temos um grande prazer de estarmos aqui juntos para aprendermos do Senhor, para nos expormos a verdade da palavra e nós crescermos juntos no conhecimento, mas também na prática da palavra. Mas antes de começarmos, de fato, a falarmos daquilo que nós está proposto para essa manhã, nós vamos orar. Eu queria que você orasse junto comigo, aí onde você está. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo teu amor, tua graça e o teu favor. E nós te agradecemos por uma manhã poderosa e gloriosa, onde nós vamos aprender de ti, nós vamos crescer, nós vamos ser esclarecidos, Pai, mediante aquilo que vai ser exposto segundo a tua palavra. E nós vamos sim, Pai, praticar conforme a tua orientação e a tua instrução. Obrigado, Pai, porque essa área financeira será uma área que nós vamos sim dar bom testemunho e glorificar o teu nome nela. Nós vamos aprender dia após dia a lidar com esse assunto chamado dinheiro. E nós não vamos desperdiçar a oportunidade, Senhor Deus, como essa, mas nós vamos aproveitar ao máximo tudo aquilo que tu tens para nós nesta manhã poderosa e gloriosa. Nós te agradecemos pela tua ajuda, Espírito Santo, pelo teu cuidado e pelo teu favor. E muito obrigado, Pai, por tudo em nome de Jesus. Então, amados, nessa manhã nós vamos dar continuidade a essa série de estudos que nós estamos tendo aqui na nossa amada igreja, Verbo da Vida Distrito, sobre finanças. E é interessante nós termos essa disposição de coração de aprender sobre finanças, porque afinal de contas é um assunto sério. E não é sério porque o gerente do banco falou ou algum especialista da área financeira falou na internet que você precisa aprender. É porque a própria Bíblia traz ensinos, traz instruções preciosas para a nossa vida. Nós, como filhos de Deus, nós precisamos nos envolver e nos debruçar nesse aprendizado. Aprendemos sobre tantas coisas, nós aprendemos a lidar com ter relacionamento com pessoas da igreja, pessoas da nossa família, nosso cônjuge, filhos, mas também nós precisamos aprender a lidar com o dinheiro, a se relacionar com as riquezas. Afinal de contas, é projeto de Deus nos colocar nesse ambiente de riquezas. E se nós não tivermos, não é nem acostumados, mas apropriados para desfrutar e cumprir o propósito pelo qual o dinheiro chegou em nossas mãos, nós vamos desperdiçar a oportunidade. E esse não é o plano de Deus, esse não é o propósito de Deus. Temos esse entendimento que a Bíblia fala muito sobre dinheiro. Existe mais de 2.000 versículos falando sobre dinheiro, sobre essa área financeira, muito mais do que a palavra ou o assunto fé. E porque o Senhor inspirou homens a registrar, nós podemos sim nos inclinar para aprender sobre isso. Nós precisamos, na verdade, estar com esse cuidado e com essa atenção para aprendermos sobre esse assunto. É um assunto que é mais atual do que nós podemos imaginar e é algo que nós usamos diário e continuamente, todos os dias existe uma necessidade a ser suprida, algo a ser adquirido e vai envolver recursos financeiros, vai envolver dinheiro, vai envolver essa área financeira. Então estamos aqui cooperando com o Senhor e aprendendo com Ele para que a gente possa crescer junto. Amém? Então, partindo disso, nós precisamos, por exemplo, saber de um dado que não é nada animador, que 80% aproximadamente da população do nosso país hoje, ela está com alguma dificuldade na área financeira. E muitas vezes se dá essa dificuldade que as pessoas estão enfrentando por falta do conhecimento da área, por falta de um entendimento, por falta de um esclarecimento. E eu vou te dizer, esses esclarecimentos existem nesse nosso manual. Um outro dado também que é bem preocupante é que 50% aproximadamente dos divórcios tem como a causa principal a condição financeira do casamento, do casal. Problemas financeiros se instalam no casamento e daqui a pouco essa se torna a principal razão de pessoas, de casais estarem se divorciando. E isso é uma outra coisa que não está no plano de Deus. Deus vê famílias sendo destruídas ou dissolvidas por causa de problemas financeiros. Então, eu estou trazendo apenas 2 dados
que é para a gente ser alertado, né? O tamanho da importância. Isso é algo real, isso é algo que se vive nos dias de hoje, mas desde o início da criação, o Senhor trouxe esse grau de importância para que a gente pudesse estar atentando para tudo aquilo que Ele fala. Porque o próprio Deus, Ele deseja e tem prazer na riqueza ou na prosperidade do justo. Eu queria que você abrisse, por favor, lá em Salmos 35, está registrado. Salmo 35, verso 27, a parte B, diz assim: glorificado seja o Senhor, que se compraz ou tem prazer na prosperidade do seu servo. Então, o prazer do Senhor é ver o seu servo, o seu filho, andando em prosperidade, andando de forma organizada. Nós sabemos muito bem que a prosperidade ela não se limita apenas ao dinheiro, à parte financeira, mas a parte financeira está dentro da prosperidade. E nós precisamos ter esse cuidado de estar tratando a nossa vida e a nossa prosperidade de tal forma que possa produzir prazer para o nosso Deus. Então, se Deus tem prazer, então importa que eu ande em prosperidade, eu ande corretamente nessa área. Então, partindo aí desse conhecimento e desse esclarecimento que Deus está a favor do nosso crescimento financeiro, do nosso crescimento espiritual, do nosso crescimento emocional, para que nós possamos ter uma vida equilibrada, nós podemos mergulhar cada vez mais no conhecimento desses assuntos chamado finanças. E é interessante saber que o principal meio, o principal canal que Deus usa para que as finanças cheguem até nós, para que os recursos, para que o dinheiro, para que a fonte venha e deságue em nós, é o trabalho. Nós temos o trabalho como esse principal canal que Deus utiliza para nos abençoar, trazendo tudo aquilo que nós precisamos para o nosso dia a dia. E eu fico um pouco cuidadoso quando pessoas elas estão tratando o trabalho como algo danoso, pesado, o trabalho como algo que foi estipulado como um castigo. Nós vemos no início da criação, o próprio Deus, Ele, como eu já li o versículo, Ele preparou um jardim, colocou no Éden e colocou o homem no jardim. Mas podemos ler novamente lá em Gênesis capítulo 2, verso 15. Capítulo 2, versículo 15, diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Para o cultivar, para lavrar, para limpar, para regar, para plantar. E para o guardar, para proteger, para blindar, para estar vigilante quanto à guarda daquele lugar, porque aquele lugar era algo precioso que o próprio Deus preparou com todo o provisionamento possível para o homem viver de uma forma aprazível, uma forma agradável, de uma forma sem falta. Nós agradecemos ao Senhor por esse esclarecimento, porque o trabalho foi instituído por Deus. Algumas pessoas pegam esse entendimento que o trabalho nada mais é que um castigo. Alguns dizem até que foi por causa da entrada do pecado, a desobediência do homem, e o trabalho tornou-se um castigo, algo pesado. E eu vou te dizer, o trabalho foi instituído por Deus antes mesmo do pecado entrar, antes mesmo de haver a desobediência do homem. Nós precisamos ter o trabalho como uma dádiva de Deus. Precisamos entender que Deus mesmo nos dá toda a sabedoria, todo o conhecimento, toda a força, toda a habilidade é depositada pelo próprio Deus em nós para que nós possamos executar o trabalho que Ele mesmo nos direcionou para fazer. Que maravilha, que privilégio ter da parte de Deus esse cuidado. Ele nos instrui para fazer algo, mas Ele mesmo nos capacita para executar um trabalho. Nós podemos ler uma outra passagem em Salmo 128. Diz assim, Salmo 128: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Como é bom ver esses registros na palavra
que o trabalho, além de produzir uma fonte de renda, um recurso para se viver, ele traz felicidade. Porque a Bíblia diz que do trabalho de tuas mãos comerás. Não é do trabalho de uma outra pessoa que você vai comer, não é do trabalho do teu vizinho que você vai comer. Deus te deu a habilidade, me deu a habilidade suficiente para que do trabalho de nossas mãos a gente possa comer, para que a gente possa ser feliz e possa dizer, tudo vai bem. Entendendo que foi o próprio Deus que providenciou o trabalho e através desse trabalho, o recurso que vem da nossa fonte, que é o Senhor, chegará até nós. Podemos também ver uma outra passagem aqui em Eclesiastes, capítulo 2. Estamos numa escola dominical e é interessante que você, se possível, possa estar anotando e depois estar meditando e verificando. E Eclesiastes 2, verso 24 diz assim: nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Então, amados, trabalho não é castigo. Trabalho é um presente de Deus. Trabalho é uma dádiva de Deus. Trabalho é algo precioso. Nós não podemos nos comportar como algumas pessoas que não têm esse conhecimento, que ficam observando, olhando o trabalho e às vezes até murmurando contra o trabalho, colocando palavras que não vão operar vida, mas operam apenas morte sobre o trabalho, sobre a empresa a qual ela trabalha, às vezes sobre o patrão, sobre os amigos do trabalho. Sai de casa reclamando, sai de casa falando mal do seu trabalho. E eu vou te dizer, aonde não há prazer, não há uma produtividade adequada, não há uma produtividade na sua plenitude. Haverá o quê? Uma deficiência. E eu vou te dizer, certamente, nós vamos nos fartar daquilo que a nossa boca fala. E à medida que as pessoas, eu já vi pessoas reclamando de uma forma demasiada do seu trabalho e de repente algo aconteceu, ou a empresa fechou, ou aquela pessoa foi demitida e ainda assim a pessoa saiu murmurando, reclamando, porque tem um trabalho como algo castigador, pesado, algo que não reconhecendo que foi o próprio Deus que abriu aquela porta, que colocou ele para fazer algo, que tem a possibilidade de desenvolver o seu propósito divino naquele lugar, de dar um bom testemunho da vida de Cristo. Apenas ele tem como um grande fardo que se carrega e ele não consegue desenvolver a vida de Deus naquele lugar, que é um lugar que deveria ser para ele um lugar abençoado. Então, no Salmo 127, antes que a gente possa partir para um outro ponto, eu queria trazer um equilíbrio, porque mesmo sabendo que o trabalho é bênção, mesmo sabendo que o trabalho foi determinado por Deus, mesmo sabendo que nós temos o trabalho como um canal para recebermos aquilo que vem da parte de Deus, nós temos visto algumas pessoas mergulharem no trabalho de uma forma demasiada, desequilibrada. E eu vou te dizer, será um grande prejuízo viver dessa forma, porque não foi para isso que Deus chamou. Quando Deus colocou o homem no jardim e deu essa ordem, você vai ler lá novamente, quando você estiver meditando, e você vai ver que Deus deu uma ordem para o homem cultivar e guardar, uma ordem, ficou algo estabelecido, determinado. Mas naquele mesmo ambiente, todos os dias, na viração do dia, o Senhor vinha para ter comunhão com o homem. O que é que a gente aprende com isso? Nem todo o tempo era para o homem estar trabalhando, nem todo o tempo é para o homem estar cultivando e guardando. Existia um tempo pré-estabelecido, no caso, a viração do dia. O Senhor vinha ter comunhão com o homem todos os dias. Todos os dias, não era de vez em quando, não era quando pudesse, ou quando Deus estivesse mais ou menos desocupado, ele viria. Ou então, quando o homem pudesse, quando o homem não tivesse com a agenda tão cheia, quando o homem terminasse todas as tarefas. Deixa eu te dizer, todo dia tinha tarefa para ser feita, mas todos os dias havia a comunhão do Senhor com o homem na viração do dia.
E nós precisamos atentar para que a gente não entre num desequilíbrio que, ao invés de nós guardarmos ou reservarmos esse tempo de comunhão, de acordo com a agenda de cada um, mas diária e continuamente essa comunhão preciosa, gloriosa, que nos faz viver cada vez melhor, recebendo da parte de Deus, a gente entra num desequilíbrio e não tenha mais tempo para isso, não tenha mais tempo para a comunhão, não tenha mais tempo para ouvir o Senhor e para falar com Ele. Porque é um grande privilégio nós termos essa condição, essa liberdade e esse acesso com o próprio Pai. E nós podemos ler em Salmo 127 um alerta. Salmo 127, verso 2 diz assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Infelizmente, temos conhecimento de pessoas que nem conseguir dormir conseguem, de tão preocupadas ou de tão ocupadas com seus trabalhos. 2 horas de culto já não tem mais tanta importância, muito menos para ser colocado a importância devida que deveria ser dada, não é dada, a ponto de não ter agenda para fazer e colocar o culto como prioridade. Se der, eu irei, mas se não der, tem nada não, na próxima semana tem outro culto. Assim algumas pessoas estão pensando, mas estão entrando em grande erro, estão entrando em grande prejuízo. Se o próprio Deus diz que inútil vos será acordar tão cedo, dormir tão tarde, trabalhar e comer o pão que penosamente granjeaste. Ei, é enquanto nós dormimos, enquanto nós descansamos, enquanto nós confiamos no Senhor, o Senhor está nos dando, nos acrescentando. Não adianta querer fazer com que o trabalho se torne o principal da nossa vida. Não é aquilo que o Senhor determinou. Tem algo a ser feito, uma ordem foi dada, precisa ser realizado, mas esse não é o principal. Viver apenas trabalhando, viver apenas correndo atrás do pão de cada dia. Afinal de contas, eu sou um homem ou uma mulher cheia de responsabilidades e eu não posso deixar faltar nada na minha casa. Eu tenho que adquirir e conseguir suprimentos para a minha casa, para os meus filhos, eu tenho que dar uma educação melhor. Sempre será levantado justificativas lícitas, né? Plausíveis, né? Que traz essa condição de ser até se tornar uma pessoa estimada. Mas se fizermos tantas coisas, mas o mais importante, não fizermos, que é termos comunhão com o Senhor, será desperdiçado. A própria Bíblia diz que nada vai valer a pena se o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. Não vai adiantar de nada. Essa busca incessante, esse desejo ardente no coração de querer apenas trabalhar e se envolver com o trabalho e não dar o tempo devido ao Senhor, porque esquece que foi o próprio Deus que colocou toda a habilidade, toda a força e toda a inteligência. Isso também está registrado lá em Deuteronômio, capítulo 8, nós vamos ler agora. Deuteronômio, capítulo 8. A Bíblia é fantástica, é maravilhosa. Oh, aleluia. Deuteronômio, capítulo 8, verso 17, diz assim: não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Quando nós nos envolvemos demais, de uma forma demasiado desequilibrada com o trabalho, e começamos, como fruto dessa busca, a adquirir algumas riquezas, podemos sim entrar num erro. Nesse erro de achar que a nossa própria força, a nossa própria inteligência, o nosso próprio poder, o poder do nosso braço, fez com que nós adquiríssemos riqueza. Na verdade, foi o próprio Deus que nos deu força, que nos deu inteligência, sabedoria, habilidades, condições, favor, portas abertas para que a gente possa adquirir essa riqueza. É preciso reconhecer o Senhor em todo o nosso caminho.
em tudo que a gente possa estar participando, reconhecer o Senhor em todo o caminho e de todo o coração. Para que a gente possa ir bem, para que a gente possa nos colocar nessa condição de dependência do Senhor. Nós não fomos chamados nem criados para sermos independentes. Essa dependência do Senhor, ela deve ser crescente, deve ser cada vez maior, todos os dias se tornando cada vez maior. Oh, aleluia! Então, amados, o trabalho, ele supre a nossa necessidade, mas tem uma outra instrução preciosa que a Bíblia traz. Está lá em Efésios, capítulo 4, verso 28, que o trabalho, ele supre a nossa necessidade, mas também ele é utilizado, ele é para abençoar a vida de outra pessoa. Nesse ponto aqui, Efésios 4, 28 diz assim: aquele que furtava, não furte mais. Então era alguém que não trabalhava, estava furtando, e o Senhor traz essa instrução preciosa. Olha, aquele que furtava, não furte mais. Antes, ou seja, faça o contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenhas com o que acudir ao necessitado. Então o trabalho, amados, ele é bênção para as nossas vidas, mas ele deve ser bênção para a vida do nosso irmão, para a vida do nosso vizinho, para a vida do nosso parente. O que Deus faz chegar em nossas mãos não é só para nós. A maior parte é certo que fica conosco, mas uma parte, ela precisa ser para abençoar vidas, para alcançar outras pessoas. E essa graça que Deus nos dá, de entendermos que nem tudo que chega em nossas mãos é para o nosso próprio deleite, é preciso estar em prática todos os dias, é preciso estar em voga, porque senão nós vamos nos tornar egoístas, acumuladores de riquezas, acumuladores de bens, e vamos se tornar pessoas com esse acúmulo e a falta da distribuição, nós vamos tornar pessoas insensatas, né? Egoístas, que pensam apenas no próprio interesse. Nós não podemos esquecer daquilo que Deus fez chegar em nossas mãos. É Ele que faz chegar em nossas mãos. Mas é o meu trabalho, mas Ele é que te deu o trabalho. Mas é a minha inteligência, foi Ele que depositou inteligência na tua vida. E assim você vai ter uma tranquilidade e um equilíbrio, entendendo que o que chegou em suas mãos não é propriamente seu, porque parte é de Deus, a outra parte é do seu irmão, mas a maior parte fica conosco. Amém, amados? Oh, aleluia! Glória a Deus! Então nós não devemos trabalhar de forma excessiva, mas sim de uma forma equilibrada, porque o Senhor, Ele nos colocou nessa condição. Podemos sim trabalhar um tempo, mas um outro tempo devemos ter comunhão com Ele e devemos ter também o descanso e a convivência com a família e assim por diante. Em 1 Timóteo, capítulo 6, nos traz um alerta e nós precisamos estar atentando também para essa condição. A partir do verso 7 do capítulo 6 de 1 Timóteo diz assim: porque nada temos trazido para esse mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Às vezes nessa jornada que nós estamos passando aqui na terra, nós nos envolvemos tanto com esse desejo ardente em adquirir riquezas, em acumular, que nós achamos que trouxemos alguma coisa e nós vamos levar alguma coisa. A Bíblia diz aqui, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. E é interessante que a palavra chama a atenção aqui para que o nosso estado seja de contentamento e não de conformação. Nós precisamos estar contentes, alegres, felizes, mas isso não quer dizer que nós precisamos ficar conformados na situação que nós estamos, porque nós fomos chamados para avançar. E Deus tem prazer em todo aquele que avança. Se Ele não tem prazer nos que retrocedem, então o prazer dele está nos que avançam, nos que crescem. Nós lemos aqui, Deus tem prazer na prosperidade do justo. Então, se Deus tem prazer, eu preciso estar
contente com o que eu tenho hoje, mas não conformado. E o texto continua: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O amor do dinheiro e não o dinheiro. É o amor ao dinheiro que nós não podemos cultivar, nem muito menos nutrir no nosso coração. Nós temos que ter o dinheiro como nosso servo, como nosso garoto de recado. Precisamos comprar algo, fazer algo e o dinheiro está ali como nosso servo e nós damos a ordem, porque nós temos o poder para isso, dar a ordem ao dinheiro e ele vai executar algo, mas nós não podemos ser servos do dinheiro a ponto de estar amando. E esse amor começa justamente nesse desejo ardente de querer ficar rico. Porque uma coisa é você ir enriquecendo. A Bíblia fala lá em Provérbios que o Senhor nos enriquece em tudo. Mas logo a seguir ele diz, é para toda generosidade. Ele já apresenta o propósito do enriquecimento. Esse enriquecimento que a Bíblia fala nesse texto, ele está abrangendo muitas coisas, mas inclusive o dinheiro. Mas é para toda a generosidade. A generosidade ela precisa estar lá ardendo e latente em nossos corações. Ela não é algo para uma outra pessoa ou para um outro tempo, é para hoje, é para agora. Então nós precisamos estar nessa prática da generosidade, porque senão nós vamos entrar em avareza. Isso é um outro assunto que inclusive já foi tratado semana passada na escola dominical. Mas esse desejo ardente de querer ficar rico faz com que algumas tentações e ciladas sejam apresentadas e de repente pessoas estão atormentadas, se perdem. Por quê? Porque param de amar a Deus e passam a amar o dinheiro. E esse amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E eu vou te dizer, é prejuízo na certa. Certamente pessoas que amam ao dinheiro, elas não gostam de ajudar outras pessoas. Elas têm medo até que outras pessoas possam roubar as suas riquezas. Elas não confiam em muitas pessoas ou em quase ninguém. Praticamente ela só confia nela mesma. Porque o medo faz com que ela ande atormentada, com medo de perder, com medo de não ter mais aquela riqueza. No mesmo texto, no mesmo capítulo de 1 Timóteo, verso 17, diz assim, exorta, chama a atenção aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Então, que maravilha! O Senhor está dizendo lá em cima no texto que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, mas lá mais na frente ele anuncia, exorta aí aos ricos do presente século. Lembram a eles que não é bom que eles depositem a sua confiança na instabilidade da riqueza. Confia em Deus. Porque em Deus não há instabilidade, não há variação, não há nenhum tipo de mudança. Deus é imutável. Oh, aleluia! E nós precisamos ter esse entendimento que Deus, Ele vai nos proporcionar tudo para o nosso aprazimento. Paulo, na sua palavra, diz que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo vivia de uma forma prazerosa, porque Deus proporcionava para ele contentamento, prazer na sua vida, diária, contínua, porque ele tinha uma comunhão com o Senhor. Ele soube lidar quando tinha, mas ele soube lidar também quando não tinha. Nós temos visto, e isso é um fato, onde a maior incidência de casos de suicídio são nesse grupo de pessoas que tem uma condição financeira alta. Não é na classe financeira mais baixa, não é na pobreza, não é na classe baixa, é na classe alta, onde pessoas estão atormentadas, as pessoas não confiam a partir das pessoas que convivem com eles, não confiam em ninguém, muito menos em Deus. A confiança deles está apenas
na instabilidade da riqueza, que ele acha que é algo seguro, mas na verdade é algo instável. Hoje tem, mas amanhã pode não ter. Hoje existe, mas amanhã pode não existir. E essa instabilidade, ela, desde que mundo é mundo, ela permanece e vai continuar assim. Mas confiar em Deus é a melhor saída. Confiar em Deus, não vai haver erro. E nessa confiança em Deus, riqueza chega, estabilidade existe, prazer na vida cotidiana existe. Aleluia, glória a Deus, que maravilha. Em Provérbios capítulo 3, verso 5, nós temos esse hábito de estar lendo aqui sempre quando vamos apresentar nossos dízimos, as nossas ofertas. E nós temos um versículo precioso que diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Um dos problemas da humanidade é apoiar-se naquilo que ele sabe, no entendimento, na sua própria mente, no seu próprio raciocínio natural e humano, onde a Bíblia está nos instruindo e nos ensinando que nós devemos confiar em Deus, nós devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração. Porque a nossa prioridade aqui na terra deve ser a busca ao Senhor. Lá em Mateus capítulo 6, verso 31, diz que nós precisamos buscar o reino em primeiro lugar. E as demais coisas serão acrescentadas. Se nós vemos, diz aqui, portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Essa pergunta ela se levanta sempre na mente daqueles que estão confiando apenas na sua própria força, no seu próprio braço e na sua própria riqueza. Então, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Verso 33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E já tem uma parte que nos foi dada da parte de Deus. Mas a instrução é: busque primeiro o reino, que todas estas coisas vos serão acrescentadas. Estas coisas, elas virão de uma forma graciosa, à medida que nós buscamos Deus e o seu reino em primeiro lugar, e a sua justiça. Nós não precisamos viver de uma forma desenfreada, trabalhando demasiadamente, confiando na nossa própria força, se baseando no nosso próprio entendimento, achando que a nossa preocupação vai fazer algo. A Bíblia também diz que as preocupações com esse mundo e a fascinação pelas riquezas sufocam a palavra. Ou seja, a palavra já está lá, semeada, plantada, mas ela não consegue frutificar. Por quê? Porque não há espaço. O espaço que existe é só para preocupação, só os cuidados com esse mundo, só trabalho, ansiedade, inquietude e fascinação. Eu preciso ter mais, onde a Bíblia está nos chamando para ser cada vez mais, ser santo, ser saudável na mente, por causa da palavra que renova a nossa mente, ser próspero, ser contente, ser alegre, ser cheio de paz, ser cheio de saúde. Ele nos chama para esse ambiente de sermos. E o mundo nos convida e nos mostra que nós precisamos ter. E é nesse cuidado excessivo e desnecessário e desenfreado que muitos têm se perdido na fé e têm vivido tormentos em sua mente. E quando algo contrário não funciona como deveria funcionar, segundo o seu plano, segundo o seu pensamento, logo eles entram em desespero, a ponto de alguns até irem de encontro à própria vida, querer tirar a sua própria vida. Infelizmente, isso é algo que tem sido um fato que tem acontecido
diariamente, inclusive na nossa cidade, mas que não está nos planos do Senhor. Isso não foi projetado por Deus. Deus não deu o trabalho, Deus não deu bênçãos, Deus não deu riquezas para que nós pudéssemos chegar a esse ponto de distanciamento dEle e de aproximação de uma vida dessa desregrada que caminha para a morte. Amém, amados? Então, quais as orientações que a Bíblia traz? São várias. Queria destacar algumas com vocês aqui. Uma, você deve na sua vida financeira, na sua administração financeira, planejar. O planejamento faz parte daquilo que você pode ou não pode fazer, quando você deve fazer, ou quando você vai poder começar a fazer. Podemos ler um texto que está lá em Lucas capítulo 14. Obrigado porque Tu és bom, Pai. Lucas 14, a partir do verso 28, diz aqui: Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Então o planejamento faz parte. Planejamento não é algo que é apenas da mente humana. Lógico que existem inspirações, existem instruções específicas que às vezes vão sobrepor a um planejamento. Mas o planejamento faz parte da instrução de Deus numa vida financeira equilibrada. Um outro ponto que nós devemos atentar: nós precisamos economizar. Nem todos os recursos que chegam em nossas mãos, eles precisam ser gastos, eles devem ser gastos. Nós podemos lembrar daquele tempo em que José, ele decifrou o sonho das vacas magras e das vacas gordas, e ele foi colocado como o governador do Egito, e nesse período, ele, quando foi necessário, ele economizou, ele juntou quando chegava em abundância, para que em um momento de escassez e necessidade, aquela economia ou aquela reserva fosse bem aproveitada e não houvesse nenhum dano no cotidiano daquele império, daquela cidade, daquela nação naquele período. E assim foi feito, e inclusive teve recursos para abençoar outras pessoas, assim como é a instrução da parte de Deus. Então, economizar não é coisa de muquirana. Agora, deixa eu te dizer, não vai economizar além da conta. A Bíblia também fala que aquele que retém mais do que é justo será pura perda. Existe uma parte que pode ser retida, reservada, pode ser guardada, mas aquilo que for além disso será prejuízo. Nós podemos ver esse texto em Provérbios, capítulo 11, verso 24. 11, 24. Há quem dá liberalmente e ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Tem uma outra versão na NVI, queria ler contigo também. Diz assim: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Ou seja, uma vida generosa vai produzir aumento na minha vida e na tua vida. Não pensa que a instrução de dar vem da parte do diabo, porque a da parte do diabo a instrução é para tomar. Da parte de Deus vem a instrução para dar, para repartir, para ser generoso. Então, há quem dê generosamente e ver aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Ou seja, aquilo que a gente leu, será pura perda, será prejuízo. E eu sei que nem eu, nem você que está me assistindo agora, você pensa e planeja uma vida de prejuízo.
nós planejamos uma vida de sucesso, de avanço, de crescimento, de prosperidade. Amém? Então, podemos ler também Provérbios 3, verso 10, que um outro ponto e um outro conselho que é dado é que nós precisamos honrar ao Senhor com os nossos bens e com as primícias de toda a nossa renda. Honrar ao Senhor. Nós precisamos confiar, mas nós precisamos honrar, entendendo que tudo que tem chegado em nossas mãos foi o Senhor que providenciou, por sua graça e por sua misericórdia. E essa honra ao Senhor é uma atitude de amor, é uma atitude de uma entrega total, reconhecendo que nós não somos donos de nada. Como lemos, nós viemos a esse mundo sem trazer nada, mas nós vamos partir também sem levar nada. E esse entendimento e essa convicção faz com que a gente tenha total liberdade para devolvermos ou para honrarmos ao Senhor com os nossos bens, com as nossas primícias e com tudo aquilo que chega em nossas mãos. É libertador nós andarmos assim, nessa atitude de honra. Nós precisamos ser organizados. Provérbios, capítulo 21, verso 5, diz assim: os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Às vezes nós queremos adquirir algo, nós queremos fazer algo, e nós queremos fazer se baseando no nosso próprio entendimento. Esquecemos que precisamos sermos organizados, fazer um planejamento baseado em uma economia, honrando ao Senhor, e nós queremos fazer de uma forma excessiva, e eu vou te dizer, podemos entrar em prejuízo. Pode ser que algumas vezes dê certo, não vou descartar essa possibilidade, mas na maioria das vezes vai nos trazer um dano e um prejuízo, por falta de uma organização, porque o nosso Deus é um Deus organizado. O nosso Deus não dispensa ou Ele comunga com coisas desorganizadas, com ambientes que estão fora de ordem. A ordem faz parte do plano de Deus, faz parte do reino que nós fazemos parte. Nós precisamos nos submeter àquilo que está promovendo e aquilo que rege, as características que regem, os princípios que regem o reino de Deus. Amém, queridos? Então, a nossa vida deve ser uma vida equilibrada, entendendo que tudo que chega em nossas mãos foi o Senhor que providenciou. Nós podemos viver uma vida onde nós vamos produzir prazer e alegria para o nosso próprio Deus. Porque qual é o pai que não quer ver bem os filhos bem-sucedidos, os filhos em crescimento, os filhos prosperando, os filhos entrando nas portas que foram instruídas e abertas para entrar e tendo uma plenitude com Ele? Todo pai, e eu falo agora dos pais naturais, ele planeja, ele orienta, ele instrui, ele dá recursos, e o recurso vai chegando na vida do filho conforme a sua capacidade, assim como foi a distribuição lá na parábola dos talentos. A distribuição dos talentos foi de acordo com a capacidade de cada um, não foi uma forma injusta, mas foi conforme a capacidade. Mas tudo aquilo que Deus faz chegar em nossas mãos, um deles vai pedir essa prestação de conta. Então, da mesma forma que um pai natural, ele quer ver o seu filho em uma boa posição e numa condição favorável, o Pai, nosso Pai espiritual, nosso Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que criou todas as coisas, Ele quer nos colocar no melhor, Ele quer nos colocar naquela posição que nós devemos estar recebendo e desfrutando da plenitude que Ele tem para a nossa vida. Nós não podemos ficar aquém disso. E nós precisamos estar cada dia mais nos expondo a esses princípios, a essa verdade, a essas instruções que a Palavra de Deus nos traz, para que a gente possa desfrutar de tudo aquilo que Cristo já providenciou para nós lá na cruz. Existe uma vida, e essa vida que nós vivemos aqui, de fato, às vezes ela se torna atribulada, pesada, cansativa, e eu vou te dizer, quando você estiver cansado, descanse, não desista. A melhor condição
para se tomar uma decisão é quando você estiver descansado. E nesse descanso você deve buscar o Senhor. Não é apenas descansar o corpo, mas é descansar a mente e colocar o seu espírito em exposição à sua palavra, para que haja não uma reflexão, mas uma comunhão plena com o nosso Deus. Quantas vezes algumas situações nos é apresentada e nós somos confrontados, nós nos colocamos e somos colocados em uma posição de pressão, somos colocados contra a parede por causa daquela situação e nós sabemos muito bem que circunstâncias falam, situações falam, às vezes colocando o dedo assim em riste do nosso rosto. Mas nós precisamos descansar e não decidir naquela hora, nós precisamos confiar no Senhor de todo o nosso coração, nós precisamos ter comunhão com Ele, nós precisamos ouvir a Sua voz, nós precisamos ter comunhão com o Seu Espírito, o Espírito Santo que veio para nos auxiliar, que é o nosso ajudador, o nosso mestre, que nos sinaliza o que nós devemos fazer. Quando nós estamos em algum aperto, em alguma situação, é aqui de dentro, do próprio Espírito. O Espírito de Deus que habita em nós vai comunicar ao nosso espírito as melhores saídas. É porque nós, muitas vezes, que estamos passando por alguma dificuldade, é porque nós não seguimos os princípios da palavra ou não atentamos para obedecer à instrução que nos foi dada. Mas aí não importa, porque nosso Deus é riquíssimo em misericórdia. E porque Ele é riquíssimo em misericórdia, Ele sempre recalcula a rota e nos dá uma nova chance, nos apresenta uma nova oportunidade. Mas eu vou te dizer, essa oportunidade, ela só será te apresentada se você tiver com os ouvidos atentos para ouvir e à disposição no coração para obedecer à instrução que vem do Senhor. Às vezes a instrução que vem da parte de Deus não será aquilo que você imaginava ou estava planejando fazer. Mas deixa eu te dizer, o homem faz planos. A resposta certa para qualquer plano vem da parte de Deus, não vem da nossa parte. Precisamos ter esse entendimento, precisamos ter essa humildade de reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, para que Ele possa endireitar as nossas veredas. Essa disposição de viver uma vida equilibrada, testemunhando do poder de Deus na nossa vida, mas também de uma forma clara e específica na nossa área financeira. Porque nós fomos chamados para avançar, para desfrutar de uma vida abundante, onde essa vida não é só para nós mesmos, mas para outras pessoas serem alcançadas com tudo aquilo que chega em nossa vida. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor continue a falar conosco, que nós possamos estar atentos para ouvir, dispostos para praticar e estimular e influenciar outras pessoas a estarem no mesmo caminho. Nós estamos no melhor tempo, na melhor condição para prosperarmos, porque o mundo está em desespero, com medo de perder coisas, de perder as suas riquezas, porque a confiança dele está na instabilidade das riquezas, mas nós confiamos no Senhor, nós descansamos no Senhor, nós nos alegramos no Senhor, e porque nós fazemos assim, nós vamos ser felizes, tudo nos irá bem. Nós podemos dizer assim, tudo vai bem com a minha alma, tudo vai bem com a minha vida, independente de qualquer situação. Por quê? Porque a maior riqueza e o maior tesouro já habita em nós. A própria vida de Deus é uma vida transbordante, é uma vida eletrizante e nós precisamos desfrutar essa vida na sua plenitude. Que nós possamos sermos obedientes a cada dia, em o nome de Jesus. Amém, amados? Aleluia! Glória a Deus! Que maravilha! E nesse mesmo tempo que nós estamos aqui concluindo mais uma escola bíblica dominical, nós queremos também te lembrar, e eu quero agora ministrar para você sobre dízimos e ofertas, como nos foi ensinado, tudo que chega em nossas mãos, parte é do Senhor, nós precisamos honrar ao Senhor com os nossos bens e com as primícias de toda a nossa renda. Parte é do meu irmão, precisamos ser generosos, e a maior parte fica conosco.
E eu quero que você abra, por favor, se você puder, senão você acompanha 2 Coríntios capítulo 9, a partir do verso 10. Diz assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Verso 11 diz assim: enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade. Vou ler de novo: enriquecendo-vos em tudo para toda a generosidade, a qual que? A generosidade faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Então, eu costumo dizer que privilégio o nosso de podermos tributar graças a Deus por intermédio da nossa generosidade. Pessoas, elas estão agora mesmo clamando por um socorro, clamando por uma saída, clamando por uma cesta básica, clamando por algum valor específico para se pagar uma conta. Estão clamando por uma ideia, clamando por uma oportunidade de emprego. E nós, como pessoas generosas que somos, entendendo que Deus mesmo é que dá semente ao que semeia, e nós precisamos sempre estar nessa posição de semeadores, nessa posição que estamos prontos para semear. Ele faz aumentar e multiplicar a nossa sementeira. Ele é quem traz a semente e Ele mesmo aumenta e multiplica a nossa sementeira. E é nessa condição que nós precisamos nos colocar, de estarmos prontos, dispostos e disponíveis para fazer aquilo que é a palavra de Deus, sermos generosos, sermos resposta de Deus para pessoas. E assim, essas pessoas, ao receberem essa resposta, das mais variadas formas possíveis, elas possam redundar, elas possam se posicionar para Deus, dando glórias a Ele, entendendo que foi aquele socorro que foi pedido, aquele clamor que foi feito, foi atendido por intermédio de pessoas generosas. E eu quero que você entenda que Deus, Ele não precisa do meu dinheiro nem do teu dinheiro, mas nós precisamos honrá-lo como uma atitude de amor, entendendo que tudo que chega em nossas mãos foi o Senhor que providenciou. Então, que nós possamos a cada dia praticar a generosidade, praticar a honra ao Senhor, e que nós não venhamos a desistir de caminhar junto com Ele na área financeira, porque as melhores saídas e as melhores dicas estão com Ele. Nós vamos orar nesse instante, agradecendo a Deus por todo o recurso que chega em nossa vida e pela multiplicação da nossa sementeira. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, porque Tu faz chegar a semente em nossas mãos e Tu mesmo providencia a multiplicação dessas sementes. Pai, obrigado, Senhor Deus, pelo esclarecimento no nosso espírito. E esse esclarecimento produz uma atitude externa do nosso corpo, por causa de uma mente renovada com a Tua palavra, em praticar a generosidade e praticar a honra a Ti. Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor Deus, porque nós vamos ver pessoas dando glórias a Ti, porque nós seremos resposta de Deus para essas pessoas. Obrigado pela inspiração para sermos generosos às pessoas certas, nos lugares certos. Obrigado porque nós vamos continuar fazendo o que precisa ser feito. E eu Te agradeço, Pai, por portas de empregos abertas, por recursos chegando, por armários e celeiros cheios, por todo e qualquer tipo de provisão se manifestando na minha vida e na vida dos nossos irmãos. Obrigado, Pai amado, por todas essas pessoas que estão assistindo agora, Pai, sendo assistidas pelo Teu Espírito. Obrigado pelo socorro chegando, pelo auxílio dos céus se manifestando, para a honra e glória do Teu nome, que nós oramos e Te agradecemos por tudo. Amém. Muito obrigado, amados. Tenham um dia abençoado na prática da palavra e logo mais nos encontraremos no nosso culto de celebração, em o nome de Jesus.